Sejam todas muito bem-vindas para essa live nesse sábado à noite. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada pela tua presença. E se você está aqui, é porque a gente tem um assunto, temos motivo para estar aqui, não é? Então, o que quer dizer, né? Sabadão e a gente está aqui. Por que essa live? Estou perdida. Será que a culpa é dele? O tema da noite é esse, né? Você se perdeu? Talvez não. Está se questionando se perdeu ou não. Será que a culpa é dele? A noite hoje vai ser para a gente questionar sobre isso. E estar nessa live hoje não é sinal de fraqueza, mas sinal que você sabe o que você quer. Você está buscando respostas, porque para uma noite de sábado existem tantos lugares para se estar. Poderia estar na noite, poderia estar na Netflix, mas você está aqui buscando um assunto que tem a ver com você. Será que você se perdeu e a culpa é dele? Então, se tem alguém aí que você sabe que também está com esse questionamento, aquela amiga que está meio perdida, que não sabe muito bem o que está fazendo nesse relacionamento, compartilha com ela, já convida ela para estar aqui junto com a gente no YouTube, no Instagram. Então, às vezes você vai ver eu olhando para cá, e que eu estou com duas transmissões simultâneas. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre amor próprio. O que quer dizer amor próprio? Você já se percebeu? Você já se parou para questionar e viu assim: poxa, eu cuido tanto dos outros, eu cuido de tanta gente, eu cuido de tantas coisas, eu resolvo tantos problemas, mas quando é sobre mim, eu nem sei o que dizer, eu nem tenho opinião para falar. Eu nem sei o que falar de mim porque eu já me esqueci. Eu estou no final da fila de prioridades. Primeiro, deixa eu salvar o mundo. Depois eu vou ver o que sobra para mim. Isso quer dizer, isso diz de amor próprio. Quando a gente não é prioridade na nossa própria vida, quando tudo é mais importante que você, que as suas emoções, que o que você gosta e o que você quer, talvez o amor próprio ele está esquecido. E hoje aqui eu quero te colocar a pensar sobre isso. Hoje eu quero trazer questionamentos sobre por que você estudou tanto. Talvez você até tenha feito um MBA, talvez você tenha acumulado certificados, diplomas, talvez você seja tão boa em alguma coisa no campo profissional, mas quando chega na vida pessoal, dá um apagão, tem um bloqueio. Parece assim que qualquer outra mulher sabe mais lidar com questões emocionais do que você. Então, o que a gente faz quando a gente não sabe lidar com uma coisa? Rota de fuga, fazer aquilo que eu sei fazer bem feito. E aqui eu quero falar com a mulher de alta performance. Se você se identifica com essa mulher líder, mulher bem resolvida, com uma carreira legal, talvez cada vez mais você pode estar indo por esse caminho, porque é o caminho que você já sabe, não é? Você sabe como é que trabalha, você sabe como é que resolve conflito, você sabe como gerencia. Mas quando entra no campo do relacionamento, fica tão difícil, fica tão complicado que eu vou deixar para amanhã e vou voltar para o trabalho, porque no trabalho tem resultado. No trabalho eu tenho alegria. Então, quando a gente vai por esse caminho, o relacionamento vai ficando também lá no final da fila de prioridades. Então, se construir patrimônio para você não é tão difícil quanto administrar um relacionamento, é com você mesma que eu quero falar. Se ter uma carreira de sucesso não é tão difícil quanto ter um relacionamento equilibrado e saudável, é com você mesma que eu quero falar. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente concentra tanta energia naquilo que é mais fácil e vai abandonando aquilo que é mais difícil. Mas é quando você volta para casa, é quando você não está no teu trabalho, que vem essa sensação de, poxa, será que vale a pena? Será que é assim? É que a gente vive também em uma sociedade onde uma mulher, para ela ser considerada uma mulher de valor,
ela precisa disso mesmo, né? Nós precisamos ser bem-sucedidas, nós precisamos mostrar resultado, nós precisamos mostrar o quanto que a gente é realizada para que a gente tenha valor. Mas e aí, quando a gente volta para casa? Quando você volta para casa, para as quatro paredes, quando você se deita na tua king size, naquela cama maravilhosa, fruto de conquistas de trabalho. Quando você entra nesse espaço que é teu, todo decorado, perfumado, cheiroso, mas como que fica para você? Qual que é a sensação? Quando você olha para o lado, tem alguém do lado. Como está o nível de comunicação? Como é que está o diálogo? Como é que está a reciprocidade? Às vezes você cuida da logística da casa, das crianças, administra a casa, sabe da logística da vida desse marido, mas quando é sobre relacionar-se, sobre conversar, sobre fazer acordos, daí não funciona. Daí não tem acordo, daí não tem avanço, deixa para amanhã. Deixa para depois, deixa para outro momento, vai dormir. Quem sabe amanhã é melhor. Mas deixa eu te contar. Mulheres de alta performance têm muita dificuldade no relacionamento. Porque você aprendeu a ser tão eficiente, a ser tão líder lá fora, a dar tanto conta das coisas, a ser tão rápida, que quando você chega em casa, o que, que você espera? Segurança. E o que, que esse homem espera de você? Que você faça tudo aquilo que você já faz lá fora. Que você continue sendo essa que resolve tudo, que sabe tudo, que carrega tudo aqui. Ele não imagina. Você às vezes não consegue dizer para ele que o que você quer dentro desse espacinho de casa é ser cuidada. É poder tirar o uniforme, poder tirar toda essa presença de mulher de negócios, mulher bem-sucedida, mulher que resolve tudo, mulher que tem uma resposta para tudo. Então, às vezes, o que você quer, ele não está entendendo. Talvez ele nem te veja como essa mulher que quer uma segurança, talvez ele te veja tão forte. A sociedade ensinou a gente a ser forte. A sociedade ensinou que se você for muito frágil, não serve. Não vai dar. E aí a gente aprende a ir para o mundo, mostrando uma força, e quando vai para o relacionamento, continua mostrando uma força, porque já nem sabe mais como é que mostra uma fragilidade. E hoje aqui a proposta é pensar sobre isso. O quanto que o teu parceiro tem entendido que existe uma fragilidade em você. Que apesar, sim, você é muito inteligente, você é muito capaz. Claro que você é, mas o quanto que ele tem entendido que é importante que você tenha um espaço de fragilidade, de cuidado. Será que você deixa ele perceber isso? Ou será que você sempre fala naquele tom? Você sempre fala numa postura onde ele não consegue acessar essa fragilidade tua? Amor próprio também é sobre isso. Amor próprio também é aceitar essa fragilidade, que não é uma fragilidade de dependência, é muito diferente. A gente vai falar aqui de amor próprio. Amor próprio não é vaidade. Às vezes a gente pensa, amor próprio é aquela mulher que usa aquela bolsa maravilhosa, que posta as fotos maravilhosas de viagens internacionais, é aquela mulher que mostra poder, que mostra, que ostenta. Essa tem um amor próprio, ó, tá lá em cima. Não é sobre isso, isso é vaidade. Que é bom também, é claro que coisas boas são maravilhosas, é claro que você merece ter coisas boas, é claro que você merece. Mas amor próprio vai além disso. Amor próprio é você se sentir realmente merecedora de ter um lugar para você, de não ter que depender de migalhas
migalhas de elogios, migalhas de carinho, migalhas de afeto. O quanto que você tem conseguido perceber o seu alto valor nesse relacionamento? Às vezes você resolve tudo lá fora, tudo que os outros precisam. Ah, precisa disso, fala lá com ela. Nossa, ela excelente. O trabalho dela é maravilhoso. Então, estamos com um problema lá, chama ela. Estamos com um problema na família, chama ela que ela resolve. Ela sempre tem uma ideia incrível que vai conseguir contornar isso aqui. Mas, quando é para falar daqui de dentro, aí já perde. Quando é para administrar a empresa, administrar a família, administrar negócios, talvez você tenha uma eficiência incrível, mas quando é para administrar emoções e sentimentos, vamos ter que voltar para o jardim de infância. Não vai ter jeito, vou ter que reaprender tudo. Fica tranquilo. É rapidinho. Porque você já tem uma inteligência. O jardim de infância ainda está desenvolvendo, né? A criança está desenvolvendo. Aqui, eu estou falando com mulheres inteligentes que no campo emocional não foi para frente. Travou, bloqueou, abandonou. E hoje eu quero te convidar a estudar sobre isso. É estudar. Assim como você aprendeu tantas outras coisas, você talvez tenha aprendido a dançar, talvez você tenha aprendido uma língua, talvez você tenha aprendido uma disciplina diferente, um curso a mais, eu não sei o que tanto você aprendeu, um método, né? Mas aqui eu quero te ajudar e te explicar que é possível também aprender a ter uma inteligência emocional para que esse relacionamento seja mais leve, para que você realmente possa viver o propósito de um relacionamento. Qual que é a finalidade de um relacionamento, se não que não seja viver bem, né? A gente já viveu outras épocas da humanidade onde uma mulher precisava estar num relacionamento porque ela não podia ficar sozinha. Ela dependia desse homem, tinha toda uma cobrança social, né? Mas a gente vive um tempo hoje, graças a Deus, que você vai ficar num relacionamento se estiver sendo bom para os dois, não é? Então, se você está num relacionamento onde você não se sente valorizada, não se sente amada, se sente sobrecarregada, onde será que está o erro? O que será que aconteceu que esse relacionamento perdeu o propósito dele, que era vocês poderem viver um amor, poder viver algo leve? Vamos falar então, pensando sobre isso, sobre dependência emocional? Às vezes, quando a gente pensa em uma mulher que ela é independente financeiramente, você tem o teu trabalho, se tudo der ruim, você tem como se garantir. Você não vai morrer de fome. Você sabe como é que sobrevive. Então, por que será que às vezes a gente se permite viver recebendo migalhas de afeto, migalhas de carinho, migalhas de elogio? Isso também tem a ver com muitos discursos que a gente sempre ouviu, né? Desde a infância, né? Sobre o que uma mulher precisa, né? O que uma mulher, como que é, né? Ser mulher, né? Às vezes a gente ouve assim, nossa, as mulheres, né? Uma mulher conseguiu um relacionamento, parece assim que ganhou na Mega Sena, nem importa com quem que é, né? Nossa, vai casar, uau! Nossa, que sorte, que sortuda, né? Será? Será que todo relacionamento é uma sorte? Às vezes, atrás de um relacionamento existe uma dependência emocional. Então os homens é que são os malvados e as mulheres são as vítimas inocentes. Não, né, gente? Não é sobre isso que eu quero falar com vocês. É muito legal no consultório quando a gente vai acompanhando, quando eu vou acompanhando, né, os casais, e eles vão percebendo, né, a importância de valorizar mesmo, de validar o parceiro, de um validar o outro, né, da mulher validar esse homem, desse homem validar essa mulher, e aí um vai mudando e o outro vai mudando, e esse relacionamento vai ficando gostoso.
às vezes tem lá anos juntos, já não tinha mais intimidade, já não tinha mais conexão, e de repente eles vão se redescobrindo. Eles vão vendo que é gostoso ser agradável ao outro, é gostoso cuidar um do outro. E na dependência emocional, é cortado esse acesso aonde o outro pode cuidar de você. É como se tem que ser assim, tem que ser um negócio assim bem fraquinho. O que o outro vai dar tem que ser pouco, tem que ter desdém, tem que ter aquelas piadinhas sem graça, aquele bullying, aquela exposição quando está perto de outras pessoas, aquele momento onde era o momento de elogiar e vai lá e traz uma fraqueza da parceria. Já passou por isso? Sabe aquele momento onde, não, você não podia falar isso. Você não podia falar isso. E todas as outras coisas boas, não é hora de falar das coisas boas, não. Ele vai lá, ou ela vai lá e cata aqui lá do fundo do baú para expor, para ver se acha, se ganha força. Deixa eu te contar. Ninguém vai poder te tirar desse lugar se você não quiser sair. Então, não vai adiantar todos os amigos dele entenderem o quanto que ele é sacana. Não vai adiantar a sua irmã, a sua prima e a sua melhor amiga entender o quanto que ele não está sendo legal com você. O que precisa acontecer é você se questionar por que você está aceitando isso. O que te fez ficar paralisada nesse relacionamento que não está te fazendo bem? Mas e aí, Vilma? Então, você está dizendo que eu não posso ficar aqui? Calma lá. A princípio, nenhuma atitude drástica. A gente está levantando, tirando a baguncinha que está por cima para ver o que realmente está por baixo, o que está escondido, o que está debaixo do tapete que está lá há muito tempo. Né? Porque o quanto que você lembra quem você é? Me conta aí. Quem é você, mulher, que está aqui nessa live? Quem é você? Inteligente? Bem-humorada? Você tem se sentido bem-humorada, divertida? Você tem aprendido coisas novas? Você tem se sentido poderosa? O feminino, adoro trabalhar esse tema, o feminino é muito poderoso. É uma força de potência incrível. Você tem enxergado em você a sua potência? Ou você está dando uma energia do masculino que você nem lembra mais da tua força do feminino? Você tem esse cuidado? E às vezes o cuidado, mas eu vivo no salão, eu arrumo meu cabelo toda semana, eu faço e aconteço, o meu corpo tá maravilhoso aqui, olha só como eu tô bonita. Mas o feminino, ele vai muito além dessa aparência estética. Às vezes a aparência estética é até uma escravidão. Às vezes a gente não se permite nem ter uma gordurinha do lado, não permite ter uma linha de expressão aqui, porque, meu Deus, como assim? Como? Vão perceber que eu tenho uma linha de expressão aqui, que eu tenho o bigode chinês, que eu tenho uma barriguinha aqui, ou um barrigão, não sei. Às vezes é um aprisionamento também. E vamos combinar que os homens, nesse aspecto, eles dão de 10 a 0 na gente, né? Porque o homem tem uma autoestima bem melhor, né? Eles se garantem. Mas é isso, a gente aprendeu, né? Que para ser mulher você tem que estar esteticamente, né? Você tem que estar naquele lugar, no campo do desejo. Mas isso é importante para você? Se for importante, se você gosta de malhar, você gosta de se cuidar, é maravilhoso se cuidar, é muito bom. Mas perceba se não é um aprisionamento. Às vezes o teu termômetro é ele. Às vezes se ele diz assim, tá bonita, aí você se sente bonita. Se ele não te valida e não diz que você tá bonita, você fica correndo atrás. Meu Deus, eu tenho que fazer mais um procedimento, eu tenho que fazer mais não sei o que lá, eu tenho que trocar esse guarda-roupa, eu tenho que pôr o sapato tal, eu tenho, porque ele não tá validando.
Então, às vezes, a gente entrega para o outro, né? O outro que vai dizer se eu estou muito bem ou não. E às vezes, qual que é o problema? O outro nem sabe que isso é importante. Às vezes ele te acha uma mulher incrível. Ele fala: nossa, eu ganhei na Mega Sena, que mulher. Não larga dessa mulher por nada. Só que a criatura não fala. Ele não fala. Ele aprendeu a não falar. É do homem. O homem não fala sobre emoção, não fala sobre sentimento. E ele não sabe que ele precisa te dizer isso. E aí você não ouve. E às vezes ele, por ser um homem, cheio daquelas piadinhas quinta série, você coloca uma roupa que já não te favorece, ele já faz a piadinha. Aí a tua autoestima que já estava lá embaixo, você fala, meu Deus, né? Então, é muito perigoso deixar a nossa felicidade na mão do outro, porque vai que o outro nunca diz algo que é verdadeiro, mas ele não sabia que tinha que dizer. E é disso que eu quero falar com você aqui, a importância do diálogo, dele entender. O homem, quando ele entende que ele precisa subir essa mulher, elevar a autoestima dela, ele precisa dizer para ela, todos os dias, o quanto que ela é linda, o quanto que ela é boa, o quanto que ela é inteligente, o quanto que ela é generosa. Quando esse homem ele entende de verdade, não só para bajulação, porque eles sabem também bajular. É do homem ser conquistador. Mas quando ele entende que isso vai fazer bem para a relação, e ele começa a praticar isso, fica muito leve, fica muito legal. Já não é mais forçar a barra, aquele elogio. Que você sabe que é só intencional para alguma coisa, tá querendo me agradar, já estou sabendo. Mas quando esse homem ele vai para um lugar de um masculino saudável, ele entende que essa mulher é para ser o centro da vida dele. Ele precisa olhar para essa mulher todo dia e achar algo novo nela, algo apaixonante. Tá sendo assim esse relacionamento? Conta aí para mim. Você sabe que tem alguma amiga que tá também desse jeito? Não tá vivendo esse relacionamento saudável? Já compartilha, chama ela para vir para essa live, porque é para entender que um relacionamento ele não é para terminar. Tá, tudo bem, às vezes termina. Mas antes de terminar, a gente tem que ter eliminado todas as possibilidades. A gente tem que ter mudado tudo que precisa mudar. Então, quem que muda no relacionamento? Será que é aquela criatura que deve estar aí do teu lado, ou deve estar indo para a rua, não sei. Será que é ele que tem que mudar para que você seja feliz? É ele que tem que começar a demonstrar que te ama, que é obcecado por você? Será que é ele? E daí você começa a ser feliz? Será que é por aí? Não, né? Vamos parar de terceirizar a felicidade e deixar que o outro te faça feliz. O outro ele vai mudar quando você começa a fazer esse processo de mudança. E, mas por que será que uma mulher que é bem-sucedida, uma mulher que tem um trabalho, tem uma carreira, tem um nome, as pessoas elogiam, as pessoas acham ela interessante, por que será que essa mulher de alta performance, ela é vulnerável? Por que será que no relacionamento essa mulher é vulnerável? Ela acaba ficando dependente de um homem quando às vezes nem financeiramente ela é dependente, mas ela não consegue. Ela não consegue dar um passo além sem a aprovação desse homem. Ela controla tudo lá fora, ela tem um nome, as pessoas respeitam a opinião dela, as pessoas têm uma visão sobre ela, e por que será que ela fica dependente, vulnerável, às vezes dependendo que esse homem seja legal para que ela seja feliz? É o seu caso? Você se vê assim? Às vezes tão inteligente lá fora, tão capaz lá fora, mas quando vai para o relacionamento, sente que não é vista dessa forma por esse homem, sente que ele não consegue te ver como você é, como você gostaria. Gostaria que ele também dissesse as coisas que você ouve. Sabe aquelas avaliações de fim de ano que tem nas empresas, e aí você vai lá e ficou muito legal a sua avaliação. Nossa,
Muito bom sua avaliação. Às vezes ficou mais ou menos, veio uma coisa ali para melhorar a outra, mas no final das contas é boa. E aí você chega em casa e fala assim: ah, também quero ouvir isso lá em casa. E lá em casa não acontece. Lá em casa não vai sair essa avaliação 360, não vai ter feedback, não vai dizer no que deu certo e no que não deu. Vai só passar para o ano que vem. E assim vai um ano, e assim vai 5 anos, e assim vai 10 anos. E assim a vida vai passando. E você sempre tem um vazio. Aí você olha. Hoje, né? Tudo tá no Instagram. Aí você olha no Instagram, aqueles relacionamentos maravilhosos, pessoas que parecem que se amam tanto. E aí dá aquela tristeza, aquele vazio, sabe? Você já se sentiu assim? Às vezes você vai para o shopping para comprar o presente, não sei de quem, e tá naquela correria da vida, e aí você olha assim, na praça de alimentação, parece que tirou o dia para ser o dia dos relacionamentos. Tá todo mundo de parzinho, tá todo mundo andando de mão dada. Tá uma coisa mais linda de se ver. Só que ao invés de você sentir alegria, você sente assim, que coisa, hein? Onde foi que eu errei? E é isso que é a live de hoje. Onde foi que você se perdeu? Será que a culpa é dele? Será que ele é o culpado de você ter se perdido assim? Ter esquecido de quem você é? Me diz uma coisa. Quem é você sem esse relacionamento? Por quê? Muitas vezes o medo, esse medo de, meu Deus, quem sou eu se eu perder isso que eu tenho aqui? Às vezes o medo de perder esse relacionamento, essa estrutura familiar que vocês construíram, ou às vezes nem é uma estrutura familiar, às vezes é uma promessa de uma estrutura familiar, é um noivado, é um namoro longo. O medo de perder isso e não sobrar mais nada, isso atrapalhar a tua carreira, atrapalhar a tua identidade, porque você se conhece sendo essa pessoa, parceira dessa pessoa, né? E aí? E se romper? O que sobra? Muitas vezes o medo, ele nos aprisiona de tal forma que a gente começa a agir não por inteligência, não por escolha, mas por proteção. E aí, na proteção, você é ansiosa, você é depressiva, você é desesperançosa. Porque o medo desse relacionamento acabar, a impressão que dá é que se acabar, tudo vai desabar, não vai sobrar mais nada. Mesmo sabendo que outras pessoas já saíram de relacionamento, mas no teu caso, porque é o nosso medo, poxa, eu não posso perder isso, isso aqui é tudo que eu tenho na minha vida. O medo faz com que você tome atitudes que não são boas, que você viva numa carência, que você viva num modo de defesa, né? Você já acha então que vai dar um problema, você começa a ser mais ciumenta, medo de perder, quer controlar tudo, quer fazer tudo do teu jeito, ou você quer administrar tudo, porque vai que ele desanima de você porque você não paga as contas, ou porque você não deixa tudo impecável. Não sei qual que é a tua maneira de agir no medo. Como que é? Pensa aí. Pensa aí, se você souber, pode escrever aqui. Qual a tua maneira de agir quando você está com medo? Você fica mais brava, mais agressiva, mais silenciosa, mais ciumenta, mais insegura? E aí? Quando a gente entra nesse modo de medo, deixa eu tomar uma água. Quando a gente entra nesse modo de medo, a gente entra num looping. Porque aí você toma uma atitude baseada no medo, não na tua inteligência, porque inteligente você é. E aí essa decisão tua faz uma outra decisão que vem dele, porque é uma relação, toda ação tem uma reação. Então, você faz algo baseada no medo, e ele faz outra, e aí você faz outra, e daí você faz outra, e aí vocês ficam num loop eterno, sem fim, de ações que não são numa assertividade, numa consciência, são ações baseadas no medo. E a partir daí,
Não dá para garantir nenhum bom resultado, porque qualquer decisão que a gente toma no medo não dá muito bom. No máximo, na sorte, é no ter resultado ruim. Tá? Então, como agir, né? Como viver um relacionamento onde você não está segura, onde você não tem certeza se vocês estão no caminho certo, onde você nem sabe se vai continuar, aonde você nem sabe se ele quer continuar. Você também está com medo. Você também olha para ele e fala assim: acho que ele está pulando fora do barco. Acho que ele está querendo cair fora. Que é onde o coração acelera, onde a gente começa a ter crise de ansiedade, né? Desesperança com o futuro. E aí, o que a mulher que trabalha faz? A mulher bem-sucedida faz? Para o trabalho. Deixa eu ir trabalhar, porque lá, pelo menos, eu consigo ter bons resultados. Quem nunca, né? Não é só a mulher, não, o homem também. Homem que trabalha demais, é porque talvez não consegue lidar com o relacionamento, não consegue administrar isso, e ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer bem feito, né? Já encontrou uma profissão onde ele tem bons resultados, tá? Deixa eu ficar feliz lá, estou trabalhando, mas estou feliz porque ali não tem enrosco, não tem dificuldade, eu não me sinto impotente. Você, no seu relacionamento, você tem se sentido potente ou impotente? Conta aqui para mim. É difícil, né? Porque não depende só de você. No teu trabalho, às vezes, você tem uma administração onde você consegue fazer as coisas do teu jeito, mas num relacionamento que é feito de dois, como é que a gente faz isso dar certo se a linguagem não está adequada, se vocês não estão se entendendo? Relacionamento é mais ou menos assim, ó. Imagina que você é uma engenheira, ele é um engenheiro e você construiu um shopping lá em Alagoas. Seu shopping, um shopping maravilhoso, lindo, incrível, lá em Alagoas. E ele, sendo engenheiro, vocês não se conhecem, eles construíram um shopping lá no Rio Grande do Sul. Um shopping também incrível, muito bom. E agora vocês dois são convidados a trabalharem juntos para construírem um terceiro shopping em uma outra cidade, talvez no Paraná. Só que vai ter que ser junto esse trabalho. Vocês vão construir juntos esse trabalho. Então, tudo aquilo que você sabia que você fez lá e que deu muito certo, agora vai ter que ser conciliado com aquilo que ele fez também, deu muito certo. Que é quando faz assim, ó. Um planejamento, um projeto que deu certo é esse terceiro shopping, aonde fica maravilhoso, só que não é igual aquele nem igual aquele. É um novo modelo onde tem duas cabeças pensantes que conseguem dialogar, que conseguem planejar juntos, que conseguem ceder, flexibilizar, valorizar a ideia do outro, consegue enxergar valor numa maneira diferente de pensar. E um relacionamento, ele é exatamente isso. Você é convidada, você é convidado a aceitar as sugestões da tua parceria para que vocês construam juntos algo incrível. Tão bom quanto você fez sozinho. Mas quem entra num relacionamento é por quê? Porque não quer ficar sozinho. E se a gente não quer ficar sozinho, a gente precisa trabalhar a nossa flexibilidade. Se você não é flexível, não vai dar certo. Se você é durona, se você é mandona, se você está muito cheia de razão, talvez vocês não vão conseguir fazer esse projeto maravilhoso dar certo. Isso vale para os dois. Tem que ter uma capacidade. Como que é para construir um projeto? Os arquitetos e engenheiros que me contem aqui. Quantas reuniões? Uma? 15? Todo dia? Quantos ajustes precisa fazer na obra? Quantos ajustes precisam ser feitos? Mas vamos combinar que quando a obra está terminada, é lindo. É uma realização linda. Um casal que consegue fazer esse relacionamento estruturado, ficar apresentável, é maravilhoso. É para isso que a gente vive. Você não vive para trabalhar, para ganhar dinheiro, para viajar. Não, isso faz parte também. Mas o que a gente veio mesmo para fazer aqui,
O grande, grande, grande projeto é o relacionamento. A tua casa tem que ser o paraíso. O paraíso não é para ser lá nas Maldivas. O paraíso é para ser aí dentro da tua casa. É para que seja muito bom esse lugar, para que realmente esse seja um lugar de paz, de segurança, um lugar onde você pode se despir, literalmente. Não é um lugar para se sentir julgada e nem para julgar. É um lugar de segurança, onde vocês dois têm que ser o porto seguro, literal, um do outro. Como é que anda isso daí? Será que é possível? Não sei como é que está o nível do relacionamento de vocês, o quanto que vocês se machucaram ao longo do tempo. Às vezes os casais estão tão machucados, as mulheres, né? Eu quero falar mais com as mulheres aqui. Às vezes as mulheres estão tão machucadas, não conseguiram se curar, esse parceiro não conseguiu contribuir para que ela se curasse, e aí tudo dói, tudo machuca, tudo dói, tudo ela é reativa, e aí não vai para frente, né? Eu te convido a olhar para suas feridas, a ver se não é possível já tratar para que você não seja tão reativa. Às vezes não é nem para doer, mas como você está tão machucada, um silêncio que ele te dá dói demais. Ou uma fala que ele te dá dói demais, né? Então a proposta aqui é: aonde foi que você se perdeu? Será que a culpa é dele? O que ele tem que fazer para que você melhore? Então, o caminho não é esperar que esse homem ele vai entender tudo isso que a gente está falando aqui. Porque ele só vai começar a enxergar que ele precisa te tratar melhor, que ele precisa te valorizar mais, quando você fizer isso primeiro. É quando você tirar aquele tempinho na tua vida, na tua correria, para ir cuidar, para ir sair para tomar um café com as amigas, para aprender uma coisa nova, para cuidar da tua espiritualidade. Como é que anda a tua espiritualidade? Para ir cuidar, ó, do equilíbrio emocional, tirou um tempinho para fazer sua terapia. Esse quando você também fizer isso, você fala assim: nossa, é tão bom quando eu saio com as minhas amigas, quando a gente dá risada, quando a gente brinca, é tão bom quando eu vou lá para minha sessão de terapia e posso me organizar com as minhas ideias, é tão bom quando eu vou aprender aquela coisa nova, fazer um artesanato, fazer sei lá, costura, não sei o que você gosta, algo diferente, que não tem a ver com o teu trabalho, algo que te tire um pouco dessa rotina. Esse homem ele começa a te enxergar quando você também começa a se enxergar, quando você sai desse modo automático. Então a proposta aqui é como você vai se ter de volta. Você se lembra do que você gostava quando você era criança? Sabe quando você era pequenininha, adolescentezinha? Do que você gostava? O que você assistia? Eu adorava brincar de dar aula, acho que toda menina, né? Bom, mas talvez nem todas, mas eu gostava. Eu gostava de dar aula, eu saía colher umas flores, eu colocava no copo, eu colocava na mesinha, era uma coisa mais divertida, era muito bom. Escrevia, dava aula, não sei, né, só para os amiguinhos imaginários, mas era muito divertido. E você, do que você gostava? Resgata aí a tua criança, a tua menina, o que a tua criança gostava de fazer? Que tal você permitir que ela se manifeste, que ela tenha espaço para poder ser um pouquinho nesse corpo de mulher adulta, se divertir um pouco mais? Essa menina, ela não foi embora, ela está aí dentro de você. A mulher que você é, essa mulher incrível, que sabe do seu valor, também não foi embora. Ela só está esperando você chamar ela de volta, parar um pouco de correr atrás de migalha, parar de ficar sendo turrona
e chamá-la de volta. Vem. Porque o feminino, ele quer se manifestar o tempo todo. O feminino é lindo. O feminino é leve, é alegre, é bonito. Vamos combinar. O feminino deixa qualquer lugar lindo, não é? Os homens são bonitos, tá? São bonitos. Eles têm a beleza deles, mas beleza é do feminino. O feminino enfeita, alegra. Como é que anda? Mas se o teu feminino tiver bonito, mas numa autocobrança, esse não deixa bonito. Não é disso que a gente quer tratar. Se tiver demais, diminui. Respeita o teu ritmo, respeita a tua necessidade, não faça pelo outro. Coloca limites nas piadinhas. Sabe aquelas piadinhas de mau gosto? Que você deixou, você achou que podia? Deixa falar, eu também falo. Não fala. Você não pode falar mal do teu parceiro, nem de brincadeira. Nem de brincadeira, não fale mal do teu companheiro. Que dirá de verdade. E não deixa ele falar mal de você. Nem de brincadeira. Sabe aquelas piadinhas, empurrãozinho? Não. Ó, parceria sim, ó. Um pelo outro. Não pode. Não pode falar mal. Não po... Ai, que chato, Vilma, que você tá falando. Não é chato. Você ser zelosa com teu companheiro, você ter palavras de afeto, palavras de incentivo, palavras de carinho, isso não é chatice. E ele também, ele tem que te elogiar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Ele tem que ser agradável com você, ele tem que falar de tudo bem em você, ele precisa falar bem de você para os amigos dele, para sua família, para a família dele. Só que aí você também não pode ficar falando mal dele, só para as amigas, assim, bem no particular, aí você dá uma desabafada, mas de maneira geral, não, a gente não fala mal do nosso parceiro. Ele precisa confiar em você. Ele precisa saber que você não solta da mão dele. E nem ele solta da tua mão. Assim, ó. Forte. Os dois juntos. O que mais, gente? Então, essa mulher inteligente, engraçada, poderosa, tá aí. E você precisa deixar ela aparecer mais, sair da carência, sair do mau humor. É muito ruim, pessoas mal-humoradas, né? Pessoas reclamonas, né? Às vezes a gente se pega, né? Tô falando para você, mas eu sou a primeira que ouço. Às vezes a gente reclama demais, tá? E a reclamação não ajuda, né? O murmúrio não ajuda a vida a ficar mais leve. Então veja, onde dá para começar? Por onde dá para começar? O que você falaria para a tua melhor amiga se ela te contasse alguma coisa do que você está vivendo? Se a tua melhor amiga falasse o que você tem vivido e te pedisse um conselho, aquele conselho de amiga, o que você ia dizer para ela? Às vezes a gente tem que fazer isso com a gente, porque a gente não se dá conselho, né? A gente se deixa lá no final da fila, lembra? Final de fila, da fila de prioridades. Deixa eu arrumar essa casa, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu pagar conta, deixa eu planejar viagem, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu resolver o problema do mundo. Mas o meu problema eu deixo lá no final da fila porque é muito difícil, eu não sei o que fazer, então eu fico quieta. E aí, às vezes, a gente vai buscar uma validação em lugares que não fazem sentido. Por exemplo, aqui na rede social. Aí fica postando foto, esperando dar like para ver se a autoestima sobe. Não é? Faz bem. Os likes ajudam. Mas se a nossa fonte de prazer e de alegria vier de likes de pessoas que nem convivem com a gente, não vai dar certo. Teu companheiro tem que te elogiar. Teu companheiro, ele precisa te validar. Só que primeiro você vai precisar fazer uns ajustes aí no comportamento para que ele possa entender do que a gente está falando. Então, a princípio, não é ele que vai mudar. Porque quando você mudar de verdade, tudo muda. Quando a gente muda, tudo muda. Então, a proposta aqui é: vamos mudar? Vamos mudar esse alto valor? Mudar
as prioridades, você não precisa tirar nada daquilo que é fundamental, mas todo o restante, ó, tira e se coloca na sua vez. É a sua vez. É a sua vez de se sentir importante, de se sentir amada, de ser cuidada. Chega de mendigar. Chega de ficar pedindo, às vezes pedindo like na internet, né? Posta uma foto e fica lá contando para ver quantas pessoas vão aprovar, né? Chega. Chega de ficar também dependendo desse homem te dizer que você tá maravilhosa para você saber que você é maravilhosa, né? Você precisa saber. Porque, como eu disse, pode ser que ele não entendeu ainda que é importante ele dizer. O homem, quando ele entende, ó, eu gosto muito de trabalhar isso. Você aceitaria que a sua mulher fosse elogiada por outra pessoa? Não. Então, de quem que vai vir esse elogio? De tu, de você mesmo, meu querido. Então, começa a elogiar essa mulher. Mas não precisa dizer isso para ele. Você vai trabalhando tua autoestima, teu amor próprio, que chega uma hora que ele fala assim: nossa, que linda! A autoestima transborda, contagia. Alguém que é seguro de si é muito mais elogiado do que alguém que está lá todo com medo, todo receoso ou todo na defensiva. Quem é muito arrogante é porque é inseguro. E às vezes a gente usa a arrogância como defesa, a grosseria como defesa, né? Não precisamos. Então, a pergunta da noite é: o que você está entendendo? Você acha que ele que te ajudou a se perder de você ou você que se perdeu de você mesmo? Como é que tá? Então, a noite não é de falar dele, mas eu vou abrir só uma brechinha para a gente pensar, porque a noite aqui é nossa, a noite das mulheres. Mas o que você pode fazer se ele é assim? O fato é, ele é assim. Ele é desse jeito. Ele é na dele. Às vezes ele é egocêntrico. Às vezes ele não percebe que está te sobrecarregando. Às vezes ele não te ajuda. E aí, o que a gente vai fazer se ele é assim? O que você precisa fazer? Se ele é desse jeito que ele é, porque é com esse que você casou. Talvez ele tenha dado uma piorada, né? Às vezes no relacionamento, no namoro, para aquelas que estão namorando, faça todos os ajustes antes de casar. Depois não muda. Então, se bebe, você espera que ele vai parar de beber quando casar, não vai. Né? Se não trabalha, você espera que depois ele comece a trabalhar, não vai. É com esse que você vai casar. A gente acredita na promessa, né? Ele faz promessas e você vai acreditando. Então, não. Todos os ajustes, não que não possa mudar, claro que pode, só que os ajustes funcionam melhor quando acontece na época do namoro, né? Para ele estudar mais, para ele prosperar mais, para ele abandonar os vícios, né? Então, aproveita o tempo do namoro e não avance etapa se não tiver cumprido. Ó, cumpriu aqui? Perfeito, avança. Cumpriu, avança. Cumpriu, avança. Não cumpriu? Congela ou abandona, porque não vai dar certo lá na frente. Isso aí vai te dar dor de cabeça, vai te dar tristeza, vai te dar frustração. Né? Mas e aí, para quem já está no relacionamento? Ah, viu, não percebi, não vi que era desse jeito. Agora, ó, a gente já somos casados há tanto tempo, temos filhos, temos negócio, temos tudo, uma estrutura. Então, vamos junto aqui que dá para mudar, sim, claro que dá. Só se o amor acabou. Quando o amor acabou, aí você tem que ser sincera. O amor acabou, não tem o que fazer. Quando o amor acaba, a gente precisa aceitar, admitir, né? Às vezes o amor acaba e fica uma culpa, né? Uma culpa, nossa, o que eu faço, né, com essa pessoa, né? Às vezes o amor acaba diante de muita decepção, depois de tantas brigas, depois de tanta frustração. Um dia você se dá conta que o amor não está mais ali. E aí, essa pessoa ainda tem um sentimento de culpa, de nossa, como que eu posso falar que eu vou largar dessa pessoa depois de tantos anos? Larga. Quando o amor acaba, você não vai fazer bem para essa pessoa.
Não tem o que fazer. Dá para viver sem amor? Dá, mas em nome de quê? Que você vai se obrigar a viver um relacionamento onde você não vê mais sentido. Mas antes dessa decisão é preciso tentar todas as possibilidades de recuperar, de reconectar. Se tiver o amor, às vezes você está achando que o amor acabou, mas o amor não acabou, ele só esfriou. Vocês desaprenderam a se curtir, a se respeitar, a se valorizar, e aí parece que o amor acabou. Então, antes disso, primeiro você muda, você recupera a sua autoestima, você resgata a sua segurança nesse relacionamento. Depois você vê o resultado. E aí, diante disso, você toma uma decisão. Mas não sai de cara tomando decisão, porque quem sai batendo, como já diz a música, quem sai batendo a porta sempre quer voltar. E voltar depois é pior, né? Porque daí você tem que passar um óleo de peroba na cara e voltar para trás com as malinhas. Não, 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 não. Não vamos por esse caminho. Eu vou fazer o passo a passo certinho. Primeiro você melhora, muda, mas as chances são muito grandes disso dar muito certo. Então, o que você precisa fazer? Porque esse homem, né? A pergunta era: o que a gente faz se ele é assim? Você não precisa fazer nada com ele, não precisa ter uma conversa difícil, não precisa dar um intimato, não precisa chamar ele para o tudo ou nada, não é por aí o caminho. Então, qual é o caminho? Se ele é desse jeito, eu não posso chamar ele para uma conversa difícil, eu não posso dar um intimato nele, não posso dizer o que ele quer da vida. Tá, então vamos lá. O que você precisa fazer é o que você quer da vida. Quando foi que você esqueceu do que você queria da vida e você, de repente, colocou essa criatura num altar onde você está venerando ele? Desce ele daí, ó. Desce, 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 deixa ele aqui, ó. Mesmo nível que você, os dois no mesmo nível, super saudável, né? E aí você vai agora, que ele está aqui do teu lado, ele não está mais aqui no centro, você vai poder resgatar tudo que você queria para a tua vida antes. Antes dessa loucura que você está vivendo, dessa frustração, quais eram seus sonhos de criança? Quais eram seus sonhos de menina? Vamos resgatar isso? Vamos trazer o seu plano. Vamos correr atrás do seu plano, porque inteligência você tem, capacidade você tem de realizar os seus sonhos. Enquanto isso, ele fica aqui, ó. Deixa ele também na correria, cuidando da vidinha. E você vai, ó, correr atrás dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos, da sua felicidade. E aí, quando você se encontra com a tua essência, com quem você realmente é, talvez você desperte para que ele veja isso também, esse valor em você. Então, se até aqui você estava perdida, estava esquecida de quem é você, esperando que ele viesse te salvar e dizer o quanto que ele te ama e o quanto que você é maravilhosa, hoje eu quero que você tire essa responsabilidade dele. Ele não tem a responsabilidade de te fazer feliz. Mas você tem a responsabilidade de se fazer feliz. Bora ser feliz? Bora realizar os sonhos dessa menina, dessa mocinha e dessa mulher incrível que você é? Eu acredito muito nisso. Você não perdeu nada que não possa ser resgatado. Então, eu te convido a ir atrás, naquele ponto onde você se perdeu. Porque é lá que está a felicidade. Traz para cá. E vamos viver aqui. No hoje e no agora. E era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada pela presença, por essa noite. E eu desejo que esse relacionamento suba de nível. Que comece por você a mudança. E eu fico à disposição. Beijo no coração.